Olá pessoal, aqui é o professor Leonardo e essa é a terceira videoaula da nossa série de videoaulas sobre introdução ao PHP. Ok? Na última aula a gente trabalhou aí com o for, entendemos o for, e agora a gente vai simplesmente entender um pouquinho do do e do do while, ok? Bom, a gente não vai perder muito tempo com conceitos, porque o conceito do do e do do while são os mesmos do for, são blocos de repetição, tá? Mas eu vou deixar aqui para a gente ver qual que é a diferença. Bom, usando primeiro o do, o while, tá? O while, o que ele vai fazer? A mesma coisa que o for faz. Só que o for a gente usa quando eu sei, olha, repetições 30, né? Quando eu sei a quantidade de vezes que eu quero repetir alguma coisa. O while a gente usa quando eu não sei. Então, por exemplo, eu posso fazer a seguinte condição aqui, ó. Enquanto, né, while, a minha variável repetições, né, seja igual a 30, o que eu vou fazer? Eu vou mandar um eco aqui também. Tá? Vou escrever um eco com a frase, com a palavra Brasil. Legal. Vamos ver o que acontece se eu fizer isso aqui. Vamos atualizar. Olha aqui o meu navegador. Ok? Isso não vai parar nunca. Ele entrou em um laço de repetição. Um laço infinito. Ok? A gente chama de loop infinito. Ele vai ficar aqui. Está travado. O meu processador já está até mais quente. A ventoinha acionou. Ele está consumindo memória e travou o computador. Então, eu paro o processo por aqui. O que acontece? Quanto vale repetições? 30. E aí a gente começou a trabalhar aqui, ó. Enquanto repetições igual a 30, então Brasil, 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 Brasil deveria ficar sendo aparecido. Só que 30 não muda, esse valor não muda, ok? Então ele vai fazer isso eternamente. Agora, se aqui dentro eu fizer o seguinte, tá? Repetições. Isso aqui eu vou comentar. Outra forma de comentário é o barra asterisco. Asterisco, barra, que aí ele comenta um bloco de código inteiro e não somente uma linha como o barra barra faz, ok? Pronto, agora repetições vale 30, ele vai entrar aqui, repetições é igual a 30, vai mostrar Brasil, só que aqui ó, eu estou fazendo o quê? Eu estou diminuindo. Então, eu decrementei repetições. A próxima vez que ele vier aqui, repetições já não é igual a 30. Então, ele vai fazer isso aqui uma única vez, ok? Vamos lá. Apenas uma vez. Tá? Se eu fizer o seguinte, enquanto repetições for maior do que 20. Tá? Então, repetições vale 30. Quando chegar aqui, ele vai executar e aí vai diminuir para 29. Vai executar, vai diminuir para 28. Vai executar, diminui para 27. Executa, diminui para 26. Executa para 25 e assim sucessivamente. Na hora que chegar no 20, tá? Repetições é maior do que 20? 20 é maior do que 20? Não. Então daí ele para. Então ele vai fazer isso 10 vezes. Ok? Olha só. Brasil, 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 Brasil. Ok? Então é um laço de repetição, só que aqui o controle agora ele é feito por uma variável. Enquanto aquela variável, né, o nome do inglês já diz while, enquanto essa condição estiver desse jeito, vai executando o que está aí. O problema é o seguinte, olha, o problema não, né? Na verdade, a característica do while é essa, tá certo? Então aqui eu posso fazer qualquer condição, tá? Repetições maior que 20, menor que 20. Olha só, se eu, por exemplo, fizer isso daqui, ó. Eu quero que isso seja repetido enquanto repetições seja maior do que 30. Legal. Olha só, vamos ver? Não fez nada. Por quê? Porque repetições vale 30. Enquanto repetições for maior do que 30, bom, se repetições vale 30, 30 é maior do que 30? Não. Então ele nem entra. Ok? Ele nem entra. Então não executou nada. Esse é um detalhe que o while tem. E se eu precisasse que isso daqui fosse executado pelo menos uma vez? Tá? Eu ia usar o for? Não.
O for é quando eu sei quantas vezes eu quero repetir. Agora, quando eu não sei, eu vou usar o while mesmo. Então, eu não sei quantas vezes eu quero repetir. Aqui eu coloquei 30, mas poderia ser o quê? For menor do que repetições. Pronto. Enquanto repetições for maior do que repetições, né, ou posso criar uma outra variável aqui, ó, condição recebe 40, um exemplo. Tá? Então, se condição é igual a 40, e eu vou dizer que enquanto repetições for maior do que condição, então 30 é maior do que 40? Não, então não vai executar nenhuma vez, né? Nenhuma vez. Agora, se eu, em algum momento do projeto, mudo isso aqui para 29, aí já vai acontecer uma coisa bacana. Por quê? Porque condições que é 30 é maior do que 29. E aí o que vai acontecer com repetições aqui embaixo? Vai passar a 29. Então ele vai executar isso aqui só uma vez. Ó. Deixa eu voltar aqui. Brasil, uma única vez. Se eu reduzo aqui lá no meu código em tempo de execução para 28, então ele vai fazer 2 vezes. E assim sucessivamente. Ou seja, a minha variável condição é que está mandando aqui. O que tiver nela é o que eu vou fazer. Diferente aqui no caso do for, que o for eu tenho que dizer quantas vezes eu quero. Tá? Só que é o seguinte, independente disso daqui, ó, independente disso daqui, por exemplo, isso aqui vale 31, então 30 ele já não é maior do que 31. Ó. Então ele já não vai entrar. Eu quero que execute pelo menos uma vez. Então, neste caso, eu vou usar o nosso do. Ok? Do while. Tá? É diferente. Aqui é o while, aqui é do while. O do while, pessoal, eu simplesmente executo o que eu quero fazer antes da minha condição. Então, seja lá qual for a condição, não importa. Primeiro ele vai fazer isso aqui, ó. Faça isso aqui. Depois eu verifico qual é a condição. Então, vamos botar a mesma condição aqui, ó, a mesma, tá? Mesma condição. Vou colocar aqui embaixo. Só que agora ele vai executar o Brasil pelo menos uma vez. Executou o Brasil, aí ele verifica, repetições é maior do que condição? Ó, 30 é maior do que 31? Não. Então não deveria fazer, tá? Então vamos comentar aqui, só para a gente ver a diferença. Vamos comentar aqui. Ok. E vamos ver a diferença agora. Então, faça Brasil enquanto repetições seja maior do que condição. Então, não é. Então, ele vai executar uma vez e como isso aqui não vai ser atendido, ele não vai executar mais. Então, pelo menos uma vez, eu garanto que ele vai fazer. Ó. Quando eu uso do, não tem jeito. A coisa vai acontecer pelo menos uma vez. Se for o teu caso esse, você vai usar o do while. Tá? Então, aqui, se eu baixar aqui para 29, ó, então ele já vai executar 2 vezes, diferente do while, que executaria uma só, né? Porque primeiro ele vê a condição. Aqui, como a gente já faz, então aqui eu já fiz, ó, uma vez eu já fiz. Então, a próxima vez que ele entrar aqui, ele vai ver 30, né? É maior do que 29? Sim. Então, ele entra aqui de novo e faz a segunda vez. E aqui ele vai fazer eternamente, tá? Porque isso aqui eu não estou mudando, a não ser que eu faça isso aqui, ó. Eu pegue, por exemplo, vou fazer igualzinho de cima, tá? Eu pego aqui repetições e diminua ele. Ah, então beleza. Repetições aqui executou uma vez, o Brasil. Repetições que valia 30, agora vale 29, porque eu diminuí. E aí ele não vai entrar aqui a segunda vez com esse controle, tá? Ó, só uma vez. Se eu quiser que ele execute 2 vezes, eu vou ter que baixar aqui para 28. Por quê? Porque repetições veio aqui, valia 30, aí passou a valer 29. Na próxima vez ele vai executar isso aqui, por quê? Porque 29 é maior do que 28. Então ele passa e vem aqui de novo, aí vai diminuir, vai passar a valer 27, e aí vai passar a valer 28, e aí 28 não é maior do que 28. Aí vai fazer 2 vezes. Deixa eu salvar que eu não salvei. E atualiza Brasil, Brasil. Ok? Então essa é a diferença entre o while, o do while e o for, que são os 3 laços de repetição que nós vamos utilizar com o PHP e na maioria das outras linguagens de programação. Ok?
Então, aqui, laços de repetição. Muito bem. Agora nós vamos falar sobre arrays. Ok? Bom, finalizamos aqui essa etapa e vamos falar sobre arrays. O que é um array? Tá? O array é um vetor, pessoal. E um vetor, ele é uma variável que consegue armazenar mais de um valor. Por exemplo, eu tenho a variável nome, recebe Maria. Ok? E agora, eu quero jogar dentro dessa variável. Na verdade, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou chamar uma função do PHP que chama var_dump. Tá? Então, var_dump. Esta função faz o seguinte, ela mostra para você o que existe dentro de determinada variável. Então, vamos pegar aqui o nome, ponto e vírgula, e vamos ver o que acontece. Vamos voltar aqui no nosso navegador, atualizar, e olha só, a variável nome, ela é um string, ou seja, um texto que tem dentro dela, tá? Com o valor Maria, e tem 5 posições, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Então, é um nome que tem 5 posições, tá? Um string de 5 posições. E é esse string aqui, ó, Maria. Então, isso é o que tem dentro dessa variável. Agora, se eu fizer o seguinte, bom, eu já tenho lá o nome Maria, ok? E dentro dessa variável, eu quero colocar mais um nome agora, eu quero colocar João. João, ok. O que vai acontecer? Olha só. Este Maria, né, nós queremos colocar João também. Então, eu quero ficar com Maria e quero ficar com João, ok? Olha o que acontece. Trocou para João. Tá? Deixa eu tirar aqui a acentuação para a gente não ter problema. Então, trocou para João. João agora é um string de 4 posições. Olha, 1, 2, 3, 4. Então, agora João é o nosso valor da variável. Né? Maria sumiu, Maria se perdeu, porque uma variável comum ela não consegue armazenar mais de um valor, é apenas um valor. Aí você pode se perguntar, bom, professor, eu aprendi, né, no PHP que eu posso usar este sinal, ou seja, nome vai receber ele mesmo, que já tem Maria, mais o João, aí eu vou ter os dois, correto? Vamos ver. O que aconteceu aqui? Ele transformou em um inteiro de posição 0, isso aqui que você fez. Então, a variável nome recebeu ela mesma, mais João, que já tinha Maria, e simplesmente ficou um inteiro de posição 0, ou seja, você ainda não conseguiu armazenar. Porém, se você der um eco, você vai achar o seguinte, em nome, você vai achar o seguinte, ó, 0. Não é isso? Então, olha que legal. O mais igual não vai resolver seu problema. Nome recebe nome mais João. Eu não consigo somar João. João é um texto. Ó, é isso que acontece. Ó. João é um texto. Eu não consigo usar o mais, eu não consigo somar. O máximo que eu poderia chegar de 2 valores numa variável comum é isso aqui. Nome recebeu Maria, aí eu faria o seguinte. Nome, eu concateno, certo? Com quem? João. Ok. Esse é o máximo que eu consigo chegar. Olha lá. Maria, né? Por exemplo, nome recebe, esqueci de colocar isso aqui. Nome recebe ele mesmo, concatenado com João. Opa. Esse é o máximo que eu consigo. Então ficou Maria, que já tinha lá, com João. Só que percebam que isso não se trata de 2 valores em uma variável. A variável continua sendo um string e contém agora 9 posições. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, para o PHP,
Para você que é um ser humano e vai ler isso aqui, você vai entender. Maria, João. Mas você entende se é Maria e João ou se o nome da pessoa é Maria João? Fica difícil, né? Então a única coisa que o PHP fez aqui foi misturar essas strings, botar tudo junto. Mas o valor desta variável continua sendo Maria João. Tá? E o que nós queremos é mais de um valor. Eu quero pegar o valor 1, eu quero pegar o valor 2, eu quero pegar o valor 3. Como é que eu vou fazer aqui? Eu não consigo. Ó. Quando eu pego a variável nome, ela já me traz tudo isso daqui. Então, a variável comum, nós não conseguimos armazenar mais de um valor nesta variável. Ok? Para isso, tem os vetores. Os vetores são variáveis especiais que conseguem armazenar mais de um valor em uma única variável. A esses vetores nós chamamos array. Tá? Então, para isso, eu vou criar agora uma variável chamada nomes. A variável ela é criada como a gente cria qualquer variável, ok? Sem problema. Só que na hora de atribuir um valor, eu vou dizer o seguinte. Eu vou digitar array. Ponto e vírgula. Então, agora, esta variável nomes, então vou botar um S aqui, ela é uma variável array, do tipo array. Se eu voltar aqui e atualizar, olha só o que ele mostra. Ele mostra aqui array, agora não é mais um string, e este array ele tem um tamanho 0, ou seja, ele empty, ele está vazio, ele não tem valor nenhum. Bom, posso começar a colocar valores aqui? Posso. Posso colocar o primeiro nome, Maria. Basta escrever Maria entre aspas. Poderia ser um texto, poderia ser um número, ok? Um array ele vai armazenar vários valores, várias informações de qualquer tipo. Ao voltar aqui, agora olha que interessante. O nosso array agora ele tem o size 1, ou seja, ele tem o size, o tamanho dele é 1. O primeiro valor que ele tem sempre começa com 0. Sempre. O primeiro valor do array começa com 0. Então, o primeiro valor do nosso array é uma variável string. Olha só, o array é uma variável que consegue guardar outras variáveis dentro. Tá? Essa daqui é o string. Tá? Então, nós chamamos esse primeiro valor aqui, esse 0, de posição. Então, o array, nosso array, na posição 0, possui uma string de 5 posições. 1, 2, 3, 4, 5, que é o texto Maria. Tá? Poxa, legal. E se eu quiser colocar o João agora? Para eu colocar o João, eu posso fazer o seguinte. Nomes, que é a minha variável, recebe array. Opa, e aí eu ponho João, ok? Vamos ver se isso funciona? Vamos lá. Olha só, não funcionou. Maria continuou perdido. E João agora é o que está no lugar dela. Continuamos com um apenas, que é a nossa posição 0, que é a primeira. Agora tem o João, que é 4 posições aqui, 1, 2, 3, 4, no lugar da Maria. Maria se perdeu. Claro, por quê? O que a gente fez foi simplesmente criar um array, colocando um item desse array aqui, e aqui a gente pegou a variável array e criou outro array por cima daquele. Então a gente simplesmente substituiu um array por outro, aí não adianta. Uma vez que você já criou o array, pessoal, aí você tem que simplesmente incluir dentro desse array, na posição correta, o novo valor que você quer. Tá? Isso pode ser feito na inicialização do array ou posteriormente. Na inicialização é aqui. Ó. Primeiro valor é Maria, coloco uma vírgula, aspas, e agora sim, João. Então, coloquei o primeiro valor, vírgula, segundo valor. Pronto, agora eu tenho um resultado diferente. Eu tenho um array com duas posições, olha, o tamanho é 2, onde a primeira posição, que começa em 0, tem uma string de 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, que é Maria, e a segunda posição, que aí ele vem seguindo uma sequência agora, apesar de ser a segunda posição, o número que representa é o 1. Por isso, naquela hora eu disse que quando a gente trabalha com array, no for, é sempre bom começar o i com 0, porque ele vai pegar a primeira posição e a primeira posição é sempre 0, ok? E aqui é uma string de 4 elementos, 0, 1, 2, 3, ou melhor, 1, 2, 3, 4, que é o João, e agora eu tenho a Maria e o João. Olha que fantástico, né? Não é mais Maria João como estava naquela hora, eu tenho os dois. Tá? Então assim eu coloco o segundo valor na variável, né? Na inicialização do array, aqui foi onde a gente inicializou o array, então eu coloco aqui, ou eu poderia fazer assim, ó.
Eu tiro o João daqui, iniciei o array com uma posição só, depois eu pego o meu array e eu faço o seguinte, eu coloco outro valor em outra posição, em tempo de programação. Como é que eu faço isso? Eu vou ter que abrir o colchete. Tá, antes disso, antes de falar essa parte, para não confundir, vamos voltar ao que estava aqui, para a gente entender um conceitinho antes desse. Mas isso nós vamos ver na próxima aula, tá? Então, por enquanto, fique apenas que eu inicio o meu array dessa forma. Se eu quiser colocar um outro nome aqui, Gustavo, por exemplo, eu vou escrever Gustavo, e aqui no meu array, agora eu vou ter 3 elementos, Maria, João e Gustavo. Na próxima aula a gente vai ver como acessar esses elementos e como inserir mais elementos depois da inicialização do array, ok?